Bom dia a todos, sejam bem-vindos nessa nossa aula. Estamos começando a nossa aula de hoje, sejam bem-vindos aí, que Deus abençoe a vida de cada um. Então, estou começando aqui, a aula está sendo gravada, tá bom? Depois, conforme o pessoal for chegando, eles vão entrando e vão acompanhando a nossa aula. Vou fazer um breve resumo da nossa última aula que nós tivemos aqui. Então, essa é a nossa 17ª aula. Deus esteja nos abençoando cada um de nós. Na aula passada, na última aula que nós tivemos, a gente estava falando dos livros de Esther, Neemias e Esdras, certo? Nós vimos o quê? A gente viu lá atrás, deixa eu só aumentar minha tela aqui, sobre o reino de Israel. Só voltar o slide aqui um pouquinho. Aqui, ó. Então, nós estávamos vendo lá que o reino de Israel, depois com a morte de Salomão, foi dividido em dois reinos, tá? O reino do norte e o reino do sul. Israel teve 19 reis, tá? Ele caiu em 721 a.C. nas mãos dos assírios. Por quê? Por causa da desobediência à palavra de Deus, por causa da desobediência às leis e os mandamentos que Deus tinha dado para o povo. Então, uma das leis falava para eles não fazerem alianças com os povos vizinhos. Por quê? Porque eles poderiam, nessa aliança, adorar os outros deuses, e Deus não aceitava isso, certo? E o reino de Judá? Tiveram 20 reis, um rei a mais, então eles viveram um pouquinho a mais na obediência. Foi um período de 390 anos, tá? O reino de Judá, enquanto que o reino de Israel foi um período de 250 anos. Judá caiu em 600 antes de Cristo, nas mãos de quem? Dos babilônios. Qual que era a capital dos assírios? Nínive. E a capital dos babilônios? Babel, certo? E nós finalizamos aí a aula passada falando sobre esses 3 livros que eu comentei com vocês. Nas escrituras sagradas, a ordem, sequência que elas aparecem aqui, eu tinha comentado na aula passada, não é a sequência exata, tá? Então, a gente vê que o livro de Esther está logo depois dos 2 livros. Então, se você for ler, você está lendo esses livros, o Esther, ele é antes, porque tudo começou com Esther, tá? Depois de Esther, que Neemias foi para reconstruir Jerusalém e Esdras também foi para reconstruir Jerusalém. Então, vocês lembram que quem que era Neemias? Ele foi para governar Jerusalém e Esdras era o sacerdote. Então, ele foi para reconstruir o templo e também repassar a lei de Deus para o povo, né? E Neemias foi para governar a cidade com autorização do rei aí da Síria, tá bom? Foi um evento assim muito importante, principalmente para a nossa história hoje, porque através desse evento que aconteceu por causa de Esther, então Deus deu continuidade no plano aí, para que Jesus viesse e nos desse esta glória que ele tem nos dado hoje. Então, está descrevendo que o livramento do povo de Israel sobre a escravidão, a reconstrução do templo e a reconstrução de Jerusalém, certo? E com isso, né, Deus deu prioridade, deu continuidade no seu plano. Então foram 15 anos, muito interessante que foi 15 anos depois de Esther, o livro de Esdras, foi escrito depois de 15 anos, o acontecimento foi depois de 15 anos, e Neemias foi depois de 13 anos aí, né? Então um período de quase 30 anos depois de Esther, que veio aí os acontecimentos de Neemias e Esdras, tá bom? Eu não lembro quantos que eu falei, mas o livro de Esther, ele contém 10 capítulos e 167 versículos. Bom, 10 capítulos, 167 versículos. Nós vamos falar hoje, na aula de hoje, sobre aquele chamado 400 anos de silêncio.
foi quando Deus ficou 400 anos aí sem falar com o povo. Por quê? Por causa da desobediência do povo, foi tão grande que eles fizeram aliança com outras nações, e com isso acabaram que adorando outros deuses, realizando outras práticas que Deus abominava. E com isso Deus acabou ficando aí 400 anos, tá? O livro de Malaquias, vamos lá, foi o último profeta, ele foi o último profeta através de quem Deus falou com o povo. Então, pegando o livro de Malaquias até o livro de Mateus, tá, foram esse período aí de 400 anos de silêncio. O motivo, como eu tinha falado aí, foi a desobediência, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho este quadro. Esse quadro aqui que eu estou passando para vocês, ele representa, tá, o estudo que nós estamos fazendo até agora, certo? Então, nós começamos a ver lá desde Gênesis, falar sobre a era patriarcal, e vai da onde? Desde Adão até o Monte Sinai. Quando o povo está no Monte Sinai, ali eles recebem as leis dadas por Deus, através de Moisés, então ali começa uma nova era, começa a era mosaica, porque Moisés começa aí a conduzir o povo, a guiar o povo. Então Moisés foi escolhido por Deus para ser o líder do povo, tá? E o tempo de Moisés, ou da era mosaica, ela vai até a cruz. Depois da cruz começa a era cristã. Então, hoje nós vivemos na era cristã. E a era cristã vai até quando? Até a volta de Cristo. Tá? Então, como que era governado a família? Era a família, o pai era o patriarca, era ele que conduzia a família, ele era responsável, certo? Então, era ele que era o maioral da família. Já na era mosaica, já se tornou uma grande nação, onde Deus cumpriu ali a primeira promessa que ele fez para Abraão, depois ele confirmou com Isaac, e após confirmou também com Jacó, tá? E através da descendência de Jacó, Deus formou uma grande nação. Então, predomina era a nação, e na era cristã já é universal, tá? Quando nós voltamos ali, na era patriarcal, era apenas aquela família, nós conhecemos a história de Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó, então era família, certo? Nós conhecemos aí a era mosaica, né, que se tornou uma grande nação, Deus escolheu uma nação para ele, e através dessa nação, Deus iria cumprir a terceira promessa que ele fez para Abraão, através da tua descendência, abençoarei a todas as famílias, independente. Tá? E essa bênção chegou quando? Chegou lá na cruz. A era cristã ela é universal, então ela está aí para todas as pessoas, todos aqueles que acreditarem em Cristo e se converter para Cristo. Então, era cristã. O que acontecia na era patriarcal? Acontecia sacrifício de animais para todos os tipos de pecados. Então, tudo tinha que sacrificar um animal. Lembra? Tinha que ser um animal de 1 ano, sem defeito, macho. Não era sacrificado animais por tudo perante a Deus. Esse animal era levado até os sacerdotes, e ali os sacerdotes realizavam os sacrifícios, certo? Na era mosaica também manteve, tá? Manteve. E virou lei, Deus colocou isso na lei, então todos os israelitas se tinham que sacrificar animais por todo tipo de pecado. E na era cristã, aí já entra o sangue de Cristo. A Cristo derramou seu sangue na onde? Lá na cruz. A favor de quem? De todos, universal. Já saiu de uma nação, saiu ali de um povo que foi escolhido por Deus, e se estendeu para quem? Para todas as nações. Então, lá em Cristo, Deus cumpriu a terceira promessa que ele fez para Abraão. Nós vimos também, estudamos a segunda promessa, que foi o que? A terra prometida. Nós vimos que o povo receberam cada um seu pedaço de terra, mas, porém, com o passar dos anos, eles entraram na desobediência, fazendo alianças com outras nações. Com isso, trouxe ruínas para toda aquela nação israelita. Como que era na era patriarcal?
eles não tinham lei, tá? Abraão não tinha lei. Deus chamou ele, pediu para que ele fosse até uma terra, um lugar distante, que Deus iria mostrar para ele, e aquela terra Deus daria para quem? Para os descendentes de Abraão. Então Deus não tinha dado uma lei para Abraão seguir, e nem para Isaac e Jacó. Quando o povo chega no Monte Sinai, ali sim, sendo uma grande nação, para organizar esse povo, essa nação, então Deus passa todas as suas leis para que o povo possa estar aí obedecendo e vivendo de acordo com as leis de Deus. Certo? Bom dia, Daniele, seja bem-vinda. Então, a lei de Moisés prevalece, começa aí, o povo deve seguir todas essas leis. Por que lei de Moisés? Por que levou esse nome? Porque foi Moisés que a transmitiu pela primeira vez para o povo. Deus passou a sua lei e Moisés transmitiu para o povo. E na era cristã, a gente já fica aí fora da lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela foi dada especificamente para o povo escolhido, o povo que Deus formou, o povo de Israel. Então, todo um outro estrangeiro, um outro cidadão que pertencia a outra nação, se ele quisesse seguir as leis de Moisés, ele tinha que mudar para a região de Jerusalém, tinha que ser circuncidado de acordo com a lei, seguir todas as leis que Deus tinha passado para o povo. Tá? Na era cristã, não. Na era cristã já é a lei de Cristo, é a lei universal, é para todos que querem seguir a Cristo, que todos querem aí alcançar essa salvação que Deus nos promete. Então, quando Deus falou para Abraão lá atrás, através da tua descendência, eu abençoarei todas as nações, desde que cada um volta para Deus. Então, o que prevalece na era cristã? A lei de Cristo. É a Cristo que nós devemos estar seguindo. Tá? Na era patriarcal, lá era montado altares, né? Altares eles montavam como? No ar livre. Então, montava pedras, em cima de pedras, ele montava um altar e ali adorava a Deus. Na era mosaica, foi construído um tabernáculo ou templo, de acordo com algumas versões. Deus pediu para que Moisés construísse o tabernáculo, lembra? E ali colocaram todos os utensílios dentro desse tabernáculo, de acordo com as ordens dadas por Deus. E na era cristã, é a igreja. Tá? Então, hoje a igreja pertence a Deus, que pertence a Cristo. Então, a igreja pertence a Cristo, e Cristo está preparando a igreja para entregar na mão do Pai, no dia ali do juízo, certo? Então, a era cristã é a igreja. Na era patriarcal era sem Cristo, ainda Cristo não tinha nascido, né? Assim, eles viviam de acordo com as leis que existiam naquele tempo, mas era sem Cristo. É claro que Cristo já existia, sempre existiu, mas não na era cristã. A era mosaica também, eles seguiam as leis, tá? Eles seguiam as leis dadas por Deus. E na era cristã, somente Cristo. Aí muda toda a situação. Novo Testamento, somente Cristo. Tudo bem até aí? Certo. Vamos falar um pouquinho do Velho Testamento, tá? A lei de Moisés. Quando nós falamos de Velho Testamento, nós falamos da lei de Moisés, da lei que Moisés recebeu de Deus e a transmitiu para todo o povo, certo? Abre comigo lá no livro de Jeremias. Se vocês me perguntarem, mas, Carlos, tá, você não falou de Jó, você não falou dos Salmos, dos outros, tá? Vou comentar rapidão aqui, o livro de Jó é uma história muito, assim, bem edificante para ler e estudar também. Os acontecimentos aqui do livro de Jó foi quando? Foi na mesma era dos patriarcas, tá? Então, tudo assim, não tem uma data específica, mas está entre ali Abraão e Jacó, esses acontecimentos de Jó. O livro de Salmos foram vários homens que escreveram, né, inclusive Salomão, Davi e outros profetas, foram escritos tudo nesse período enquanto até o povo ser levado
como escravos aí, ser dominados pelos babilônios e pelos assírios, certo? Então, todos esses acontecimentos que tem do livro de Jó até o livro de Malaquias, aconteceu tudo nesse período, enquanto o povo estava ali como escravo, dominado por essas outras nações. E realmente eles foram dominados e foram levados como escravos, tá? Por essas nações. Eles serviram essas nações. Por quê? Por causa da desobediência. Então, serviram aos assírios e aos babilônios. Tá? Então, todos foram escritos nesse período. Todos esses acontecimentos foi nesse período, tá bom? É que aqui está contando a história de cada profeta. Né? Profetas maiores, profetas menores. Isso não significa que porque um é maior ou melhor do que o outro, não. É por causa do tamanho do livro. Tamanho dos escritos. Profetas maiores, porque existe mais páginas ou mais capítulos. É uma escrita mais longa, enquanto que os profetas menores já são menos escritos ou menos capítulos, de acordo com as divisões que nós temos aí. Mas abre comigo lá no livro de Jeremias. Jeremias, lá no capítulo 31. Eu gostaria que alguém lesse para nós aí, quem gostaria. Jeremias, capítulo 31, o versículo 31 até o 34. Quem gostaria de ler, pode ler, fica à vontade, gente. Aí eu vou ler aqui então, tá bom? Então, Jeremias, pode ler, Daiane. 31, versículo 31 até o 34. Jeremias 31, do 31 ao 34? Isso. Peraí. Deixa eu dar uma olhada. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará a alguém mais ao seu próximo, nem a alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso. A versão da Daiane está falando concerto, tá? Tem outras versões, né, que fala aliança ou nova aliança, certo? Então, aqui Deus está falando da nova aliança. Ele está falando para o povo através de Jeremias. Então, Jeremias está comunicando aí uma mensagem que ele recebeu de Deus e transmitindo para o povo. Esse era o papel do profeta. Ele recebia, Deus escolhia um homem, e Jeremias foi um desses escolhidos, um dos profetas, que recebia a mensagem de Deus, e essa mensagem ele tinha que transmitir para o rei, para o povo. Esse era o papel dele. Então, Deus estava sempre conversando, e Deus está falando aqui, olha, Jeremias, chega para o povo e fala que eu vou fazer uma nova aliança com o povo. Só que nessa aliança vai englobar quem? A todos. Até então, nesse período, para servir a Deus, para realizar algum trabalho, tinha que ser um profeta, ou alguém da tribo de Levi, então tinha que estar aí à frente desse trabalho espiritual do povo. O que Deus está falando? Que vai chegar um tempo em que todos, independente, tá? E pessoas também idosas, também não poderiam estar realizando. Então, quando chegava uma certa idade, eles tinham que se afastar do trabalho, quando eram levitas, certo? Então, o que acontece? Deus está falando, vai ter sem distinção, desde a criança, quando ela começa a entender sobre a palavra de Deus,
né? Não tem a idade específica, 5, 6 anos, 7, 10. Então, assim, quando ela começa a entender até o idoso, até ele chegar no último dia de vida dele, né, Deus diz que vai estar dando para este povo, né, esta aliança. Então, através dessa nova aliança, então todos poderão estar falando da palavra de Deus. E nós estamos vivendo nesta era. Ele está falando da nova aliança. Ele está falando de quem? Ele está falando aqui que Jesus iria vir, que Jesus já veio para nós, mas nesse período Jesus ia vir, ia se entregar, e ali Deus estaria fazendo uma nova aliança. Então, essa aliança que Deus tinha feito quando tirou o povo lá do Egito, Deus iria cancelar essa aliança e fazer uma nova aliança. Começaria a graça, viver na graça de Deus. Então, é isso que ele está transmitindo para o povo, onde todos irão conhecer aí a vontade de Deus. E Deus estaria perdoando os pecados daqueles que realmente aceitassem a palavra de Deus. Certo? Então, tem até uma lacuna para a gente estar preenchendo aí. Como vocês receberam, acho que vocês devem ter pegado aí a lição, né, a apostila. Nem mandaram, eu preciso ver essa apostila já também. De acordo com o versículo 31, Deus promete firmar o quê com o seu povo? Alguém gostaria de arriscar aí? De acordo com o versículo 31, ele estaria firmando uma nova aliança, ou um novo concerto, tá? De acordo com a versão aí da Daiane. Então, com o seu povo, é isso que Deus está prometendo. E essa nova aliança, ela seria como a velha aliança? O que vocês acham? Sim ou não? Umas perguntinhas só para a gente, de acordo com essa leitura, vocês acham que ela seria igual ou diferente? Ninguém quer arriscar? Certo, ela seria diferente. Ela não seria igual, seria uma nova aliança. Então, nós sabemos muito bem hoje que Jesus mudou todas as coisas. Jesus fez uma nova aliança. Jesus pegou essa promessa, né? Jesus pegou esse povo que era somente o povo israelitas e ele expandiu esta bênção para todas as outras nações, para todo homem vivente sobre a terra, homem e mulher, para todas as famílias. Ali, Jesus cumpriu a terceira promessa que Deus fez para Abraão: que abençoarei através da tua descendência, abençoarei todas as famílias. Então, o que Jesus fez? Jesus, se entregando na cruz, abençoou todas as famílias, então todos. Se nós fizermos uma análise aqui, não diria profunda, mas de um outro ponto de vista, de acordo ali com a antiga aliança para a nova aliança, se a gente ficasse na antiga aliança ou no Velho Testamento, aquelas bênçãos que Deus prometeu não viria para nós. Por quê? Porque nós hoje moramos na onde? No Brasil. E a aliança foi feita na onde? Para a região da Ásia, onde está lá, onde tem Jerusalém e outros países daquela região. Então, tudo aconteceu ali. Então, ficava especificamente ali. Se alguém queria receber as bênçãos de Deus, tinha que mudar para aquela região, Jerusalém, ou a própria cidade de Jerusalém, e aderir à lei de Deus, ser circuncidado e ficar morando naquela região. Era ali. Tá. Ah, mas, professor, aconteceu sim, que no passado eles foram dispersos. Sim, né, os judeus foram dispersos com essa perseguição, eles foram dispersos ali pelo mundo inteiro, então, onde eles conseguiram morar, né, montar a residência, acabaram montando, certo? Mas tudo estava focado na onde? Em Jerusalém, na terra de Israel. Mas vamos lá. E Jesus estendeu para nós hoje, certo? De acordo com o versículo 32, qual foi o motivo de Deus, para Deus prometer aí a nova aliança? Olha lá, acompanha comigo, o versículo 32 diz assim, ó:
não conforme a aliança que fiz com seus pais. Aqui ele está falando da aliança que ele fez lá no Monte Sinai. Não conforme a aliança, né? Ou não conforme o concerto que ele fez. Então, o que ele está falando aqui? Olha, esta nova aliança será diferente. Continuando a leitura. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Então, o que aconteceu? Por causa da desobediência do povo, essa aliança que Deus fez com o povo lá atrás, quando ele tirou eles do Egito, enquanto eles estavam no Monte Sinai, e ali Deus fez uma aliança com o povo, dando as suas leis, Deus está falando aqui que eles, tá aqui, já são os descendentes daquele povo. Já tinha se passado aí muitos anos, certo? Então, eles anularam. Como que eles anularam? Desobedecendo. A partir do momento que você desobedece, você está anulando na sua vida a lei de Deus. Então, por eles terem feito o que? Aliança com outras nações e outras coisas, que eles aderiram de outras nações, eles acabaram cancelando a aliança. Interessante não, isso não é interessante. O que aconteceu foi o seguinte, tá? Eles, na desobediência a Deus, fazendo aliança com as outras nações, eles deixaram a lei de Deus de lado. Foi isso que aconteceu. Automaticamente anularam a aliança, e Deus falou, vocês anularam a aliança que eu fiz com vocês lá atrás. Então, Deus está cobrando os erros dos antepassados e os erros que eles estavam cometendo até esse momento aqui. Então, por isso que Deus fez uma nova aliança. Por quê? Porque o povo anulou a velha aliança, na desobediência. Por isso que Deus cancelou aí e mandou Jesus e fez uma nova aliança. Aqui em Jesus nós vivemos a nova aliança, e não no Antigo Testamento. Serve para nós o Antigo Testamento? Serve. Por quê? Porque ela vai estar mostrando, ela é uma base da nova aliança. Através da a velha aliança, que ela vem, ou o Antigo Testamento, como nós conhecemos hoje, tá? Ela vem falando, apontando sobre a vinda e o reino de Jesus Cristo, sobre a graça que nós vivemos hoje. Então, nós não podemos descartar, sim, mas nós temos que viver a era cristã. E é onde que seria escrita aí a nova aliança, de acordo com o versículo 33. Olha o versículo 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, e as inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então, ele está estendendo essa aliança para outras nações, incluindo nós que vivemos no Brasil e toda a terra aonde a palavra possa estar chegando. Esta é a vontade de Deus. Então, onde seria escrita a nova aliança? No coração. Não é isso que Deus espera de cada um de nós? É o nosso coração. Deus quer que nós nos doamos de coração para Ele. Então, já saiu ali da lei, do papel, está no coração. Quais são as promessas que ele está dando aqui? Então, todos me conhecerão. Olha o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao teu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Nós vivemos hoje numa era, a era cristã, ou vamos pegar assim, século 21, ano 2023, aonde, independente se a pessoa é cristã ou não, todos conhecem a Deus. Entre aspas, vamos falar assim. Por quê? Porque todos já ouviram falar de Deus, ouvem falar de Jesus, porém tem aqueles que seguem, que procuram seguir como nós somos cristãos, graças a Deus por isso, devemos agradecer, enquanto tem aqueles que ouvem e não estão nem aí. E para eles é ilusão, que para eles tem muitos que falam que é fantasia. Nós chamamos de ateus. Agora, como eu comentei sobre essa palavra ateu, nós chamamos essas pessoas de ateus.
Só que para essas pessoas que são ateus, para eles, nós também somos ateus. Por quê? Porque nós não acreditamos naquilo que eles acreditam. Mas todo homem acredita em algo. Mesmo aqueles ateus, eles têm as suas crenças. Não é em Deus, mas eles têm as suas crenças. Então, para eles, nós somos ateus. Por quê? Porque nós não temos as crenças deles. Mas somos muito gratos porque Deus nos concede, nós reconhecemos tudo isso, nós reconhecemos esse amor de Deus na nossa vida, por isso que hoje nós somos cristãos. E é o caminho que vai nos levar para a salvação eterna. Ele continua aí, pois, o que Deus está falando ali, versículo 34, certo? Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, quando Deus perdoa os nossos pecados, nossas falhas nós cometemos, porque todos nós somos falhos, erramos, somos pecadores. Se nós confessarmos nossos pecados a Deus, pedir perdão, vamos sentir no coração que Ele nos perdoou, além dele perdoar, Ele jamais vai lembrar desse pecado, a não ser se eu ficar lembrando Ele toda hora. Mas Deus está prometendo que esquecerá. No Antigo Testamento, Deus não esquecia. Todos os anos eles tinham que oferecer sacrifício pelo mesmo pecado. Todos os anos. E hoje, em Cristo, não. Nossos pecados passados, se nós realmente nos arrependemos dele e deixamos ele, Deus esquece. É isso que Deus está falando. Além de ele perdoar, esses pecados serão esquecidos. Deus não vai cobrar a gente por esse pecado passado. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura. Então, essa é a promessa que Deus está dando para o novo. Tudo bem até aí? Abre comigo lá no livro de Efésios. Lê para nós lá, quem gostaria. Efésios, capítulo 2. Vamos ler do versículo 11 ao 22. Quem gostaria de ler aí, fica à vontade. Efésios, capítulo 2, versículo 11 até o 22. Quem gostaria de ler? Pode ver? Pode ler. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não têm esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, ambos em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, do que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado
cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Isso, obrigado, Daiane. Nada. Muito interessante que essa leitura, esse trecho que nós acabamos de ler, ele pode ser usado na hora da ceia, porque está falando de quem? De Jesus Cristo. Então, quando nós participamos da ceia, estamos relembrando de quem? Jesus Cristo. O sacrifício que ele fez por cada um de nós, ele se entregou e ele nos tornou amigo de Deus. Ele nos trouxe a paz com Deus. Até então não tinha essa paz. O povo tinha perdido essa paz com Deus por causa da desobediência. Aí vamos acompanhar alguns pontos aqui, só para a gente entender bem melhor essa passagem, que, como eu disse, ela tem muito a ver com a ceia, na hora de estar participando da ceia lá. Quando ele fala em circuncisão, né, naquele período, para participar aí do povo de Deus, ou para estar vivendo na graça de Deus, tinha que ser circuncidado. Lembra quando Deus chamou Abraão e falou, ó, a partir de hoje, você e toda a sua descendência, todos esses que vivem com você, seja escravo, seja livre, seja quem for, todos os homens devem ser circuncidados. E toda criança, menino que nascer no período aí, no oitavo dia, do sétimo ao oitavo dia, deve ser circuncidado. Então, para participar, para ser um integrante do povo de Deus, tinha que ser circuncidado na carne. Então, era isso. E o que Paulo está falando aqui? Que seja circunciso ou incircunciso, você começa, aceitando a Cristo, você começa a fazer parte da família de Deus. Então, já muda totalmente aí. Nação, escolhida por Deus, formada por Deus, para família de Deus. A nação, quem que era? Aquele povo que Deus formou, o povo de Israel. E a família de Deus é todo homem independente da sua origem, da sua nação. Então, se estendeu para todo mundo. Então, a hora que ele fala aqui no versículo 12, né, naquele tempo estavam sem Cristo. Lembra o gráfico que eu mostrei lá atrás, daquela divisão era patriarcal, era mosaica e era cristã? Lembra que na era patriarcal e na era mosaica era sem Cristo. O que predominava? Na era patriarcal era o pai, que era o soberano ali da família. Na era mosaica já passou a ser a lei de Deus, transmitida por Moisés para o povo, certo? Então eram sem Cristo. E na era de Cristo, que é a era que nós vivemos hoje, é com Cristo em nossa vida. Então o que fala aí? Ó, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então o que acontece? Além de estar sem Cristo, era separado da comunidade de Israel. Lembra? Eu dei até um exemplo. Nós aqui do Brasil, se fosse no Velho Testamento, a gente não tinha nada a ver, a gente não participava da graça de Deus. Por quê? Porque a gente estava separado da comunidade de Israel. Eu tinha que ir até lá, na comunidade de Israel, naquela região da Ásia ali, onde o povo israelita estava assentado, ou na própria cidade de Jerusalém, e ali eu tinha que me circuncidar e aderir todas as leis de Moisés. Tinha que ser desta maneira, certo? Tinha que ser assim. Ah, mas e se eu continuasse morando no Brasil e eu me tornasse... Então, tinha que me tornar um judeu. Tinha que ir até lá em Jerusalém, ser circuncidado, depois eu voltaria para o Brasil. Mas nós vemos um tempos hoje novos, totalmente novos, a era cristã. E ele começa, olha, ele continua aí, versículo 12, estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Nós agora em Cristo Jesus, versículo 13, vós que antes estavam longe, então hoje tem muitas pessoas que ainda estão longe de Cristo, tem muitos ainda, sabemos disso, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então nós hoje, que estamos em Cristo, é através do sangue que ele derramou lá na cruz que nós fomos aproximados com ele e com Deus. Porque ele é a nossa paz. Jesus nos traz a paz. Ele nos concede a verdadeira paz.
Interessante quando ele fala aí, o versículo 14, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. O que significa ambos fez um? Aqui ele está falando de duas nações. Quem que eram as duas nações? Naquele tempo, existia apenas duas nações. A nação de Israel, que era o povo separado de Deus, e as outras nações, que eram englobadas como uma nação desobediente a Deus. Então, existia a nação de Israel, que era obediente a Deus, ou deveria ser obediente a Deus, e as outras que seguiam seus instintos, seus deuses, seus costumes, que era totalmente ao contrário da lei de Deus. Só para você ter uma ideia, existe até hoje ainda, tá? Até hoje ainda existe aí outras nações que eles sacrificam crianças para os seus deuses. Existe. Sacrificam pessoas também adultas para seus deuses. Nos dias de hoje ainda existe isso, tá? Ainda existe, infelizmente. Por quê? Porque não conhece a Cristo. Então, veja bem, o que Jesus fez? Jesus pegou o povo de Israel e as outras nações. Então, todo homem e mulher, tanto do povo de Israel como das outras nações, se resolverem seguir a Cristo, se torna uma só nação. Começa a fazer parte da família de Deus. Começa a fazer parte da família de Deus. Versículo 16 ele fala assim: e reconciliasse ambos, olha só, gentios e não gentios, ou judeus e não judeus. Reconciliasse ambos. Então, o que Jesus está fazendo? Está pegando o povo de Israel, que foi separado para ser o povo de Deus, que recebeu as leis de Deus para eles, e pegando os homens das outras nações, independente de qual nação seja brasileiro, japonês, americano, chinês, enfim, independente, e se tornando uma única nação, uma única família. Através de quem? Através de Cristo. Então, Cristo é o único que une as nações perante a Deus, os homens perante a Deus. Continuando aí, versículo 16. Em um só corpo com Deus. Em um só corpo, que é através da igreja. Por intermédio da cruz. Aonde que tudo isso aconteceu? Lá na cruz. Quando Jesus foi crucificado e ali ele morreu, depois ele ressuscitou, então ali ele fez a nova aliança. Ali começou aquela nova aliança. Lembra lá em Jeremias? Faria uma nova aliança, um novo concerto? Aonde que isso aconteceu? Na cruz. Ali Deus cancelou o Antigo Testamento. Por quê? Porque o povo desobedeceu. O povo anulou o Antigo Testamento. E começou uma nova era. Começou uma nova lei dada por Deus, dada por Cristo. Tudo bem até aí? Gente, se alguém tiver que fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Eu vou falando aqui, que vocês sabem que eu falo. Então, vamos lá. Por intermédio Tudo da bem. cruz, destruído por ela. Oi? Daiane ia falar alguma coisa? Não, eu falei assim, não, tudo bem, tô entendendo. Por enquanto, tô entendendo tudo. Que bom. Destruindo por ela inimizade. Né? O que isso significa? Que antes um homem era inimigo de Deus. Por quê? Por causa da desobediência. Esse período que Deus ficou aí, 400 anos em silêncio, foi por causa da desobediência. Deus ficou em silêncio, ele não escolheu, não separou nenhum profeta. Quando que Deus veio a se falar novamente com o homem? Através de João Batista. Então, foi um período de 400 anos. Por quê? Porque estava muito grande a desobediência. Se Deus tivesse levado a letra, ele tinha destruído tudo igual ele fez com Sodoma e Gomorra. Igual nos dias de hoje. O que está acontecendo hoje é o que acontecia lá nos dias de Sodoma e Gomorra. Mas pela misericórdia de Deus através de Jesus Cristo, Deus está tendo misericórdia de todos. Continuando aí, vamos fechar esse ponto aí. Tá? Versículo 18, porque por ele, ambos, quando ele fala ambos, ele está falando judeus e não judeus. Tá? Quem que são judeus? São aqueles descendentes de Jacó, de Abraão. Ali, a tribo de Israel, aquele povo ali da Jerusalém.
E os não-judeus seriam nós. Só que através de Cristo, todos nós somos cristãos, pertencentes à família de Deus. Porque ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Para um ponto aí muito interessante, espírito está em letra maiúscula. Lembra que nós devemos aqui estar, né, analisando esse ponto? Quando estiver escrito em letra minúscula, é aquele sopro de vida, aquele espírito que Deus colocou dentro da gente, que é a vida. Se estiver em letra maiúscula, está se referenciando a quem? Ao Espírito Santo. E aqui está em letra maiúscula. Então, através do Espírito Santo, nós somos ligados em Jesus e em Deus. É o papel do Espírito Santo na vida do cristão. Assim, já não sois estrangeiros e nem peregrinos, olha aí. Se você não era nascido através de algum descendente de Israel ou judeus, você era estrangeiro ou peregrino. Mesmo se você aderisse, você ia até Jerusalém, passava pela circuncisão e ali começava a aderir às leis de Israel, às leis de Moisés. Você, mesmo você era considerado como estrangeiro ou peregrinos que aderiu à lei de Moisés. Agora não, isso não existe mais. E já são concidadãos, olha o versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha só que maravilha que Jesus fez para todo o ser humano que aceitar Jesus como Senhor da sua vida, gente. E esse papel está nas nossas mãos como cristãos. Vou finalizar aqui a leitura para a gente dar continuidade, tá? Versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Opa! Quais são os fundamentos dos apóstolos e profetas? Tudo que eles estão ensinando aqui para nós nas Escrituras. Os apóstolos era cristã. Então nós devemos sim seguir os ensinamentos dados pelos apóstolos, que para nós hoje está por escrito. Por que Deus pediu para que Moisés escrevesse? Para que o povo pudesse seguir o que estava escrito ali. Eles tinham que ter em mãos para estar relembrando a lei de Deus. E por que nós temos as escrituras hoje? Justamente para isso. Por que os apóstolos escreveram? Para que nós hoje estivéssemos em mão, como nós temos hoje, a lei de Cristo para seguir. E não esquecer, e meditar nela dia e noite. Nós devemos fazer isso. Continuando aí, ali. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, olha só, está focando Jesus, certo? Está colocando Jesus aqui no pedestal, é isso que nós devemos fazer. A pedra angular. O que seria essa pedra angular? Eu vou usar um exemplo prático para que nós conhecemos hoje. A construção de uma casa. Vamos lá. Essa pedra angular, ela era usada nesse período, ela era colocada no ponto e através daquela pedra eles tiravam toda a medida e estrutura de uma construção. Ela era o alicerce, era o que segurava a estrutura da casa. O que segura a estrutura da casa hoje? É o alicerce que você faz no chão e as colunas nas laterais. Isso daí mantém a casa firme. Então, a gente está fazendo essa comparação. Então, quem que é o alicerce do cristão hoje? É Jesus. Quem que é o alicerce da igreja? É Jesus. Pilar da igreja? É Jesus. Ele é a pedra angular. Ele é o principal foco da igreja. Hoje é Jesus. Não é mais a lei de Moisés, não é o homem, é Jesus. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, todo cristão deve crescer para santuário dedicado ao Senhor. O nosso corpo é santo perante a Deus, então nós devemos manter. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para quê? Para a habitação de quem? De Deus no Espírito, está em letra maiúscula, o Espírito Santo. Então nós somos habitação do Espírito Santo e de Deus na nossa vida.
Então, essa passagem aqui, ela pode ser usada, ela deve ser usada, é uma das passagens que pode ser usada na hora da ceia. Por quê? Porque Jesus é o principal ponto na hora da ceia. Então, quem é a nossa paz aí, de acordo com o slide aí, pra gente preencher? É Cristo. Cristo é a nossa paz. É de Cristo que as Escrituras estão falando, estão nos apresentando, e hoje nós temos esse conhecimento. Como nós vivemos na era cristã, então, Cristo é o nosso cabeça, é o nosso Senhor, e é Ele que nós devemos seguir, os seus ensinamentos, que foi transmitido para nós através dos apóstolos, aqueles 12 homens, né? Então, a gente, vamos colocar 13 homens, ou 14 homens, por quê? Jesus escolheu 12 homens. Dos 12, teve um traidor, Judas, certo? Então, ele morreu, se matou. O que aconteceu? Os apóstolos escolheram outro homem para ficar no lugar de Judas, completando novamente 12, certo? Só que se eu considerar Judas, então deu 13. Só que Jesus escolheu quem? Também o apóstolo Paulo para os gentios, seria para nós. 14. Então, veja bem, esses profetas tirando, ou esses apóstolos tirando Judas, certo? Que aqui nas escrituras aparece um Judas, mas esse Judas que aparece aqui é o irmão de Jesus, não é aquele Judas traidor. Então, esses homens que escreveram e deixaram por escrito para nós devemos seguir essas instruções, está aqui nas escrituras. Então, o que era a parede da separação? O que separava o homem de Deus? Era a lei das ordenanças. Por quê? Porque a partir do momento que você desobedecesse uma lei, você desobedecia a todos. Perante essa desobediência, você estava afastado de Deus. Aí você tinha que ir lá, pegar um animal, de acordo com as instruções, levar até o sacerdote, certo? E ali, através daquele sacrifício, o que acontecia? Deus perdoava os pecados, mas não era esquecido. Por quê? Porque todo ano ele tinha que sacrificar um animal por aquele pecado que ele cometeu. Agora, em Cristo, não. Qual que é a promessa? Seus pecados serão perdoados e esquecidos. Então, não tem por que nós ficarmos lembrando a Deus do nosso pecado. Nós já cometemos e pedimos perdão. É vida para frente. Nova criatura. Então, onde que Cristo aboliu a lei? Na carne, quando ele se entregou na cruz. Quando ele se entregou na cruz, olha, ela está lá no versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Jesus se entregou a sua carne, a sua vida, o seu corpo por nós. Então, na carne, na cruz, ali, ele aboliu a lei e começou a nova era, né? Quais foram os povos que Cristo criou em um só povo? Foram gentios. Gentios eram aqueles que não fazia parte, não era descendente de Israel, ou de Jacó, de Abraão. Hoje, através de Cristo, todos somos descendentes de Abraão. E os judeus? Ou não gentios, que são judeus e gentios, ou judeus e não, ou não judeus. É uma confusão isso, né? Mas judeus e gentios. Judeus era aquele povo separado que Deus formou, que deu a sua lei. Gentios eram as outras nações. Qualquer outras nações são gentios. Judeus, aquele povo preparado. Tá? Só para a gente entender melhor. Desculpa, gente. Vamos. Abre lá no livro de Colossenses. Colossenses, o capítulo 2. Lê para nós aí o versículo 14. Tá tranquilo até agora aqui essa explicação?
Pode fazer Peraí, vou pergunta, tá, procurar. gente? Vocês podem perguntar, tá? Não fica com receio, não. Colossenses capítulo 2, aí lê para nós aí o versículo 14. Colossenses 2, 14. Se você achar aí, Daiane, pode ler para nós, por favor. Então, é que eu tô tentando fuçar a minha Bíblia aqui, não sei se tá. É depois de quê? Depois de, ó, já estava em Efésios, aí você pode passar aí alguns para frente, aí Peraí. logo depois de Depois de Efésios, tá? Efésios? Terminando Efésios tem Filipenses, depois vem Colossenses. Deixa eu ver. Colossenses 2, 14. Isso. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz cravando-a na cruz. É o 14 só, né? Isso. Tá. Vamos lá. Interessante que nessa nossa aula a gente vê várias versões da escritura, tá? Tendo cancelado o escrito de dívida, certo? O da Daiane está falando outra coisa aí. O que está falando aí mesmo, Daiane? No início do 14 aí no seu? Cédula, né? Cédula. Cédula. Mas o que isso quer dizer? Que é a lei que Deus tinha dado para o povo, a lei de Moisés, tá? Só para a gente entender um pouquinho melhor, olha o versículo 13, ó. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Lembra que eu comentei que para fazer parte do povo de Deus no Antigo Testamento, tinha que ser circuncidado na carne. Tá? Era circuncisão na carne. Tinha que ser desta maneira. Senão, não pertencia ao povo de Deus. Agora, hoje não, em Cristo, a circuncisão é no coração, é em espírito, é em verdade. Então, Cristo ampliou isso para todos os homens, independente da sua origem, desde que o aceitem como Senhor da sua vida. Então, o que ele fez aqui? Ele cancelou as ordenanças. Então, se ele está falando aqui que Cristo, através da cruz, na sua carne, cancelou o Antigo Testamento, não estou falando isso que a gente devemos ler e estudar, não, tá? Estou falando em termos de, como Deus, através de Cristo, ele cumpriu a terceira promessa, então, para ele cumprir a terceira promessa, ele teve que fazer uma nova aliança, e ele fazendo essa nova aliança, a lei de Moisés estava na aliança antiga, então ela foi cancelada. Ela serve como base, mas não para seguirmos aquelas leis que foram dadas lá. O que nós devemos fazer? Seguir as leis de Cristo. E Cristo pegou todos os mandamentos, toda a lei e resumiu em 2. Amar a Deus acima de tudo. Então, quando você ama a Deus acima de tudo, ali você está cumprindo várias leis que foram dadas no Antigo Testamento. E amar o próximo como a si mesmo, é você está cumprindo as outras leis que foram dadas. Então, as leis, ela está dividida. Não mata, é uma lei. Não rouba, é outra lei. Não cobiça, é outra lei, e assim por diante. E quando você ama o próximo, você não vai fazer nada disso. Você não vai matar, não vai roubar, não vai mentir, não vai prejudicar o outro. Você está cumprindo a segunda lei que Jesus deu, o segundo mandamento. Então, foi isso que Jesus fez. E está dando, através do apóstolo, através das escrituras, a direção para o cristão seguir. Então, se falando ali em cancelamento, qual foi a porcentagem de 0 a 100?
que Jesus cancelou o Antigo Testamento, ou a lei de Moisés? Foi 100%? Deus cancelou tudo? Por quê? Porque o povo cancelou. O povo não seguiu. Com isso, Deus fez uma... Lembra Jeremias 31? Deus deixou bem claro, eu vou fazer uma nova aliança, ou um novo concerto, de acordo com algumas traduções aí, algumas versões, né? Então, foi cancelado 100%, tá? 100%. Vamos para o livro de Romanos? Livro de Romanos, capítulo 7, o versículo 6 ou 7. Quem achou e gostaria de ler, pode ler para nós. Romanos, capítulo 7, versículo 6 ou 7. Só voltar lá, tá antes do livro de Atos, tá? Depois de Atos vem o livro de Romanos. 7, versículo 6 ao 7. Isso. Pode ler para nós. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retido, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Isso. Por que que eles conhecem que está em pecado? Porque está na lei, né? Então, não cobiça, não cobiçarás, está na lei. Mas olha aqui que Paulo está falando, aqui no versículo 6, né? São libertados da lei. Então, se somos libertados da lei, nós estamos vivendo numa nova era, de acordo com os ensinamentos dados por Cristo, que foi transmitido pelos apóstolos, certo? Então, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Então, a lei para nós, ela não tem fundamento. De modo que servimos em novidade de espírito, não na caducidade da letra. A versão fala caducidade da letra. O que que é? Essa palavra caducidade, ela significa velha, ultrapassada. A letra, quem que é a letra? É a lei de Moisés. Então, para o cristão, a lei de Moisés, ela não tem valor. O que que tem valor? É a lei de Cristo. Por quê? Porque nós vivemos na era cristã, na era de Cristo, pós-Cristo, na era da graça. Então, o que que tem valor para o cristão? É a lei de Cristo, não a lei de Moisés. Infelizmente, nós vemos muitos aí vivendo na lei de Moisés, mas e a lei de Cristo? Ah, não, mas os dois tá, mas ela serve como um espelho. Eu vou usar o exemplo do espelho. Quando você está na frente do espelho, você olha para o espelho, o que você vê? Você vê você, claro, né? Mas aí você vê que você está com o cabelo desarrumado, algo assim, o que você vai fazer? Você vai mudar o seu visual. Você vai passar um creme ou algo assim, você vai pentear o seu cabelo. O que você vai ser ali? Uma nova pessoa, um novo visual, não é isso? É isso. O espelho vai servir para você ver, se arrumar, se consertar o seu visual. Então é isso daí. O Novo Testamento ajuda para nos consertar e não ficar ali no Velho Testamento. Se você olhar no espelho e não se arrumar, como você vai ficar? Vai ficar descabelado do mesmo jeito. É isso? Você não vai querer ficar descabelado, você vai querer arrumar. Então é isso daí. O Velho Testamento nos mostra que nós estamos descabelados. O Novo Testamento nos ajuda a arrumarmos, de acordo com a lei dada por Cristo. Que Jesus veio e realmente ele transmitiu qual que era a verdadeira vontade de Deus para o homem. A lei não dava essa. A lei não transmitia para o homem a vontade, a verdadeira vontade de Deus. A lei apenas conduziu o homem para obedecer o que Deus tinha proposto. É em Cristo também, porém, uma nova criatura. Então, Paulo está dizendo que estamos libertos e mortos para o Velho Testamento. Está bem claro, gente. Está falando que nós estamos mortos para o Velho Testamento. Versículo 6 agora, porém, libertados da lei
estamos mortos para a lei. É isso que ele está falando. Tudo bem até aí? Aí, ó, o que é caducidade, né? Velhice, uma coisa que acaba para dar lugar para outra. Então, o Velho Testamento, ela deu lugar para o Novo Testamento. Então, o Velho Testamento é um espelho. Então, ali a gente pode olhar o que o povo fez de errado, que não agradou a Deus. Dá para ver o que o povo fez que acabou agradando a Deus. Mas no Novo Testamento nos dá toda a base para vivermos junto com Deus. Não só agradar a Deus, mas vivermos com Deus. Deus agindo na nossa vida através do Espírito Santo. Então, é uma grande diferença aí. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 11? Deixa eu ver se está chegando nosso intervalo. Eita, passou, gente, nosso intervalo. Vocês querem que eu dou uma pausa ou querem continuar? O que vocês acham? Já é 9h22 e para um pouquinho mais cedo. A Elisete não entrou hoje, né? Vamos continuar, né? A gente para um pouquinho mais cedo, pode ser? Pode. Mais cedo, né? É, né? Então vamos. Tá. É que se deixar eu falo, né? E eu passo da hora. Ah, mas é bom. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, e lê para nós o versículo 13. Mateus capítulo 11. Isso, o versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Isso. Tá, então, o que está acontecendo aí? Todos os profetas, ou a lei, foi até quando? Até João. Por que até João? Porque João veio depois dos 400 anos e começou a falar de quem? Olha, de arrependimento e do novo rei. João veio falando de arrependimento e novo reino. O que ele quis dizer? O povo deveria se arrepender. Arrepender do quê? Dos seus pecados. Porque se afastou de Deus, desobedecendo a lei. Estava vivendo de acordo de qualquer maneira. Nesse período que João estava falando, quem comandava ou quem tinha todo o poder sobre todas as nações naquela época era o Império Romano. E o Império Romano, o que ele fez? Ele impôs suas leis e seus costumes para a população. Mas aí eles fizeram um acordo com os judeus, né, deixando os judeus que seguissem a sua lei, desde que mantesse a ordem do povo, que o povo não se rebelasse contra o Império Romano. Então, quando João Batista começou a anunciar, ele começou a anunciar o reino e o arrependimento, mostrando o caminho. É onde Deus volta a conversar com o povo, o momento que Deus tinha preparado aí. Então, todos os profetas e as leis de Moisés profetizaram até João Batista. E aí ele veio trazer a novidade. Bem? Deixa eu ver que hora que é, 9h25. Tá, vamos mais um pouquinho. Agora, vamos lá para Lucas, tá? Lucas aí tem Mateus, Marcos e Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, o versículo 16. Lê para nós. Daiane hoje está bom de leitura. Pode ler, Daiane. Lucas 16, capítulo 16, né? Isso, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Isso. Olha que interessante aí, né? A lei
e os profetas, a lei e os profetas foram até quando? Até João Batista. O que está dizendo aí? Está sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, né? Que mais? E todo homem, então está abrindo um leque para todos. Quando ele fala aqui homem, tá? Está incluso homem e mulher, homens e mulheres, tá? Se esforça, então, é um esforço individual de cada um, não é mais uma nação. Lembra quando um errava, toda a nação, todo o povo pagava? Lembra da primeira vitória, a primeira conquista depois, quando eles foram conquistar a Ai? Um homem pecou, o que aconteceu? Todo o povo perderam a segunda guerra, né, a segunda batalha, por causa de um homem. Agora aqui que cada um deve se esforçar para entrar no reino. Deus já estabeleceu o reino, só que cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Não depende mais de outra, eu não dependo de outra pessoa para entrar no reino, eu dependo de mim mesmo. Você depende de você mesmo, cada um depende de si mesmo para entrar no reino. Então, fulano está indo lá na igreja, ora por mim porque eu não vou, mas ora para que Deus... Vai valer? Vai, mas se eu não fizer a minha parte, a oração dele não vai valer. Vale sim quando Deus intervém. Se Deus tiver misericórdia, Deus vai e atende a oração do justo por aquela pessoa. Mas depende muito da pessoa também. Então depende de cada um de nós. Então ali os profetas vigoraram até João Batista. Depois de João, já começa uma nova era. Jesus, sim, já firmou a nova aliança. Então, depois de João, quem que nós devemos ouvir? Os escritos dos apóstolos, que foram ensinados por Jesus. Vamos aí para o capítulo 24. Capítulo 24. O versículo 44. De Lucas. Lucas 24, versículo 44. Lê para nós. Lucas 24, 41. 44. 44. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Pronto. Olha o que Jesus está dizendo aí e declarando. Tá? Então, quando a gente fala da lei de Moisés, nós estamos pegando o livro de Gênesis, certo? Até o livro de Deuteronômio. Os 5 primeiros livros. Gênesis até Deuteronômio, os 5 primeiros livros. Está falando de quem? A lei de Moisés. Aí ele fala de quem aqui? Profetas. Quem são os profetas? Aí vem, tá? Depois, os outros livros proféticos, são conhecidos como profetas, até Malaquias. O que está falando? Está falando dele. E os Salmos? Os Salmos foram vários homens que escreveram, está praticamente, né, quase no meio. Também fala de Jesus. Então, Jesus falando, tudo que está escrito na lei de Moisés, os profetas, né, está se cumprindo. Se cumpriu em quem? Em Jesus. Então, Jesus veio para cumprir toda a lei e fazer uma nova aliança. Uma nova aliança. Então, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito. É isso que Jesus está falando. Tudo que de mim está escrito. E foi o que aconteceu. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 7. Hebreus está bem um pouco lá na frente. Depois de Colossenses, aí vem Tessalonicenses, Timóteo. Opa, não, tá antes. Hebreus, capítulo 7. Tá? Hebreus, capítulo 7, tá depois do livro de Tito.
Timóteo, Tito, está antes de Pedro, Tiago, antes de Tiago. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Lê para nós aí quem achou. Porque o precedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Isso. Por outro lado, se revoga anterior ordenança. O que significa se revoga? Passou. Agora é uma nova lei. Agora é tudo novo. Agora devemos seguir tudo que Jesus nos passou, e não a lei. Então, ele está passando para nós algo novo. Por isso, quando um homem se batiza, se torna um novo ser, uma nova criatura. Então, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa do quê? Da sua fraqueza, por causa da desobediência. Então, ela foi inutilizada. Sua fraqueza e inutilidade. Por quê? Porque não levava o homem à Ô, graça de professor, Deus. Oi? aqui na minha Bíblia tá abirrogado, não tá? Eu sei que é revoga, mas tá diferente aqui. Isso, então, é por causa da aversão, tá? Mas é o mesmo sentido, Uhum. mesmo sentido. Então, ela passou a ser antiga, não tem mais valor para o cristão. Por quê? Porque ela é inútil. Porque o próprio povo acabou desobedecendo, tá? A lei. Então, a gente volta a lembrar o que Jeremias disse para o povo, lá no capítulo 31. Deus deixou bem claro que eles anularam a lei. Por quê? Desobedecendo a lei, eles anularam, eles não voltaram. Mas hoje é através da graça de Cristo. Então a lei ela era inútil, ela ficou inútil hoje para seguir. Vamos ver se dá tempo a gente passar mais um. 9h33, dá tempo. Eu vou passar mais esse slide, tá? E a gente finaliza aqui. Hebreus, aí, capítulo 8. Lê para nós o versículo 6 e o 7. Hebreus, capítulo 8, versículo 6 e o 7. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Isso. Então, veja bem, olha aí. Aqui ele está fazendo a comparação entre Jesus e a lei de Moisés. O que ele está falando? É que o ministério de Jesus é muito maior do que a lei de Deus. O ministério de Jesus leva para a salvação. A lei de Deus não, a lei de Moisés. O ministério de Jesus leva para a salvação. E a lei de Moisés? Não levava para a salvação. Não levava. A lei de Jesus, ela nos torna amigo de Deus. Pessoal, íntimo. A lei de Moisés fazia isso? Não. Os únicos que podiam conversar com Deus eram os sacerdotes ou profetas. E na lei de Cristo, qualquer homem que se torna cristão, quando eu falar homem, estou se referindo a homem e mulher, tá? Que se torna cristão, ele tem livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo. Na lei de Moisés não tinha essa conexão. Jesus quebrou esta barra e criou essa conexão entre homem e Deus. Entre um homem e Deus. Só que para ter essa conexão é através de Cristo. Então, olha só, é isso que ele está dizendo aí, que o ministério de Jesus é muito mais, é tanto mais, ou muito mais excelente
é superior à lei de Moisés. Então, se eu ficar apegado à lei de Moisés, eu estou anulando Cristo. Eu ainda estou esperando a vinda de Cristo. Mas Jesus já veio. E deixa bem claro que ele é mediador de uma aliança superior, com promessas superiores, muito superior. Porque ele está falando que a lei era defeituosa. E em Cristo, não. Em Cristo, não. Em Cristo está falando da nova aliança. Então, Jesus obteve um ministério muito ou mais excelente que o de Moisés. Ele está dizendo que Jesus é mediador, vamos completando aí, porque eu já fui adiantando. Jesus é mediador de superior aliança. A aliança de Jesus ela é instituída com superiores promessas. Então é tudo superior. A aliança de Jesus é uma aliança sem defeito, sem mácula. Aliança que ela vai durar aí até a sua vinda. E através dessa aliança é que nos levará para a glória eterna. Para a glória eterna. Eu vou parar por aqui, depois a gente lê Colossenses, a gente dá continuidade, que ainda tem muita leitura, graças a Deus, para isso daí. Tudo bem até aqui, gente? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tudo. Por Não. isso que o Antigo Testamento, a lei por isso que a lei foi cancelada, a lei de Moisés, tá? Mas ela serve como espelho para a gente olhar para ela e viver na lei de Cristo. Buscar viver de acordo com os ensinamentos dados por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos tenham uma boa semana, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí no trabalho, onde vocês estiverem. Deus esteja fortalecendo, porque nós somos muito gratos pelo que Deus está fazendo por nós através de Jesus. Eu vou parar a gravação, tá bom? Mas... Amém.